como esse módulo ocupa a tela inteira, vamos utilizar o recurso do teclado segurando o Ctrl e a setinha para cima. E aí, ao rolar o mouse para baixo e para cima, a tela aumenta ou diminui conforme o tamanho do seu monitor. Assim como no módulo simples, após identificarmos a obra com nome e data, vamos determinar as características da estaca, com diâmetro, tipo, FCK, a capacidade e a consistência média do solo, classe de agressividade, cobrimento e o gama F para o carregamento. Então, temos aqui uma lista já pré-definida com os diâmetros, para o exemplo 40 centímetros, uma hélice contínua, um FCK de 30 MPa, a capacidade e consistência média do solo, temos que habilitar qual que é a capacidade predominante, a consistência média, digamos assim, predominante do solo. Para o exemplo, vamos utilizar uma argila média, classe de agressividade 3, cobrimento 4, e o nosso gama F vamos deixar habilitado norma de 1.4 para os carregamentos. O próximo passo, então, é introduzirmos as forças atuantes e comprimento. Então vamos pegar, para o exemplo, vamos colocar 15 metros de profundidade para a estaca enterrada. Esse é um detalhe muito importante. O LU significa quando você tem os casos de estacas elevadas, onde forma-se aquele pescoço acima do nível do solo, formando a interação solo-estrutura, tá? Então, muito cuidado. Neste caso, nós estamos calculando a priori uma estaca 100% enterrada, ok? Então, neste campo LO, adotaremos o valor como zero. O próximo passo, então, e aqui eu compartilho com vocês um exemplo de planta de cargas, tá? Onde vamos filtrar as informações e posteriormente introduzi-las. Então, conforme consta na planta de cargas, temos aqui uma carga de compressão de 1066 kN. Temos também uma carga, ou melhor, temos também um momento de 55,1 kN. E aqui eu chamo a sua atenção para este detalhe. Como nós temos um momento em X e Y, precisamos então desta fórmula, tá? Para acharmos a força resultante, ou seja, o momento resultante. Então pegaremos o momento máximo em X, máximo em Y e aplicaremos nesta fórmula raiz quadrada de momento em X ao quadrado mais momento em Y ao quadrado, que vai dar uma resultante de 55,1 kN. Para a força H, para a força horizontal, vamos aplicar a mesma fórmula, porque nós temos forças atuando no eixo X e no eixo Y. Então a resultante vai ser a raiz quadrada da soma ao quadrado desses dois fatores, que resultará em uma força de 40,7 kN. Então, introduzindo esses valores, 1066 kN para a força normal aplicada, temos uma força, uma carga negativa de tração de 185 kN em virtude do vento, o momento de 55,1,
e a força horizontal de 40,7. Bom, o próximo passo então é selecionarmos as armaduras, o tipo de aço, o diâmetro da estaca. Para o exemplo, vamos iniciar com 10 milímetros, o diâmetro do estribo e a quantidade de barras. A princípio, colocaremos 10 barras de 10 milímetros. Basta clicar então em calcular e o programa já vai nos apresentar os resultados. Com esses resultados, já podemos fazer as primeiras verificações. Bem, quanto às verificações, nós temos o comprimento mínimo da estaca em relação ao fator T, que ela precisa para ser considerada uma estaca longa e ter um bom ponto de ancoragem, de uma relação de 4 vezes o fator T ou o fator R, a depender do tipo do solo. Neste caso, teríamos que ter uma profundidade mínima de 7,3 metros, então está ok. O cobrimento mínimo está ok. Espaçamento mínimo entre barras também. O número mínimo de barras para essa estaca, segundo a norma, tem que ser de 6, para que não haja um espaçamento entre elas superior a 20 centímetros. E o nosso AS de seleção, que deu um AS de 7,85. Vamos analisar este caso. O AS de seleção significa que, em virtude da quantidade de 10 barras de 10 milímetros, temos um AS de 7,85 centímetros quadrados. No entanto, o nosso AS de cálculo, como se pode ver aqui no resultado das armaduras, o AS que leva em consideração a força-compressão, momento, mais força H, deu 10,31. E o AS referente à tração deu superior, deu 13,1. Então, neste caso, nós temos que colocar uma armadura suficiente para suprir o maior destes dois casos, que nesse caso seria a armadura de AS a 13,1. Então, a primeira edição que já podemos fazer é quanto à quantidade de barras longitudinais ou o diâmetro. Então, se fizermos aqui, por exemplo, 10 barras de 12,5 milímetros, o nosso AS de seleção já foi para 12,2, mas ainda não passa, né? Em relação ao AS de 14,6, não passa. Então, vamos aumentar aqui a quantidade para uma barra, de uma barra. 13,42, ainda não passa. 12 barras. Pronto, passou. Então significa que o AS de seleção de 14,64 é superior ao máximo desses dois AS, né, que é o de 10,27 e o 14,60. Então está ok. Poderíamos ainda diminuir a quantidade de barras e aumentar o diâmetro da barra. Também seria possível. Continuando nas verificações, temos que o AS de cálculo, em relação ao AS máximo permitido pela 6122, que é de 6% da área da estaca, está em 19,4%, ou seja, tá ok. O nosso espaçamento mínimo entre estribos também, e a cortante também está ok. Bem, temos agora o resultado dos cálculos, né? Onde o programa apresenta desde o método utilizado ao módulo de elasticidade, momento de inércia, os gama de carregamento, aço, concreto e assim sucessivamente, tá?
Temos ainda aqui no resultado das armaduras o comprimento mínimo enterrado pela norma, de 4 metros. Temos aqui o comprimento mínimo enterrado para tração. E aí, neste caso, eu chamo a sua atenção. Você que assistiu o primeiro vídeo, viu que essa condição da profundidade da tração está vinculado à nossa análise geotécnica. E, para tanto, teremos que habilitar a profundidade lá no módulo geotécnico, ok? Então, colocaríamos 6, 7, 8 metros, enfim, quanto o nosso resultado geotécnico apontar. E o comprimento também para combater o momento fletor, que neste caso é de 6,93. Temos ainda as informações pertinentes aos estribos, de AS mínimo de cálculo, AS de norma, o espaçamento mínimo, né? A quantidade de estribos, assim sucessivamente. Temos aqui embaixo, então, o gráfico para o comprimento das armaduras em virtude dos esforços, de cada esforço, né? Temos ainda o ábaco que gerou o nosso ômega, né? De onde se chegou à área do aço, com base em nosso Ni, Mi, D', FCK e também o número de barras. Temos ainda esta ferramenta chamada de interpolação do momento em virtude da profundidade, na qual nos mostra que o nosso momento máximo de 72,3 kN está atuando numa profundidade de 2,42 metros. E que também o nosso momento mínimo de menos 10%, que é este caso aqui onde o gráfico começa a fazer a curva no lado oposto, né? Está a uma profundidade de 7,25. Mas temos ainda esta ferramenta de momento parcial, que podemos saber em qual profundidade está, por exemplo, 50% deste valor do momento máximo. Ou seja, a uma profundidade de 4,33 metros. Temos ainda os gráficos que apontam o deslocamento máximo na cabeça da estaca, a força cortante máxima que também está na cabeça da estaca e o momento máximo que já falamos. Agora, vamos fazer um exemplo para uma estaca elevada. Então, o primeiro passo é clicar em refazer e entrar com os dados novamente. Então, para este novo exemplo, vamos adotar uma estaca de 50, uma hélice contínua e as demais informações continuariam as mesmas, ok? Comprimento da estaca vamos colocar como 10 metros de profundidade. O LU, que seria o pescoço, né, a parte que ficaria acima do solo, em 0,5, porque está em metros. A carga normal aplicada de compressão, vamos colocar 500 kN. Vamos deixar zerado a carga de tração. O momento de 50 kN/metro. A força horizontal no topo da estaca, uma informação importante. Tanto o momento como a força horizontal, ela está aplicada neste caso, o programa assim vai entender, que essas forças estão atuando no topo da estaca, ou seja, a meio metro acima do solo, ok? Então vamos colocar para este caso 40 kN. Bom, agora temos que determinar se o topo é livre ou engastado. O topo engastado significa que você tem nas duas direções ou uma viga baldrame ou uma viga de equilíbrio impedindo que o topo da estaca gire, ok?
É o conceito básico aí de engaste. E para o topo livre, entenderemos que não temos nenhum tipo de peça estrutural impedindo o giro. E aí, neste caso, o programa, assim como no cálculo de um pilar, ele vai levar em consideração o efeito de segunda ordem, tá? Então, neste caso, o programa vai calcular o lambda em virtude do nosso LE. Ou seja, se você colocar como topo livre, ele vai levar em consideração um fator 2 para o cálculo do lambda. Já engastado, ele vai levar em consideração um fator 1. Então o resultado é muito grande, é muito diferente, tá? Para o exemplo, vamos habilitar engaste no topo. O próximo passo, então, escolhermos as armaduras e clicarmos em calcular. Bem, já temos então o resultado dos cálculos, onde algumas verificações não foram cumpridas. Uma delas é o AS, né? O AS, o cobrimento em virtude da classe de agressividade. Bem, o AS, como está aqui na seleção de usuário, do usuário, né? De 14.64, em virtude das 12 barras de 12,5, são inferiores ao nosso AS de cálculo, que neste caso deu um belo de um AS de 49,10. Por que deu um valor tão alto de AS? Porque a deformação também é diferente. O comportamento da estaca é diferente e automaticamente o momento é superior, porque o programa levou em consideração o efeito de segunda ordem, tá? Então, neste caso, faremos mais uma vez uma edição das armaduras, colocando, por exemplo, uma armadura de 16 milímetros, 25 barras de 16 milímetros. Então, veja, esta opção de estaca elevada, ela tem que ser muito bem estudada, ela tem que ser de fato muito bem analisada e usá-la somente em última opção, ok? Bom, e os demais detalhes, como já explicado anteriormente, você tem os deslocamentos, as profundidades em virtude do momento, e aí é só você realmente brincar com toda essa modelagem e edição das armaduras, tá bom? Espero que tenha entendido e qualquer dúvida estamos à disposição.